Pode. Então, bora lá. Então, vamos começar Gênesis, então. Dá o play. Capítulo 1. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão, e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Aí Deus disse: que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida ele disse: que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então Deus disse: que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quarto dia. Depois Deus disse: que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos, e que haja aves que voem sobre a terra. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas. E criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quinto dia. Então Deus disse: que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse:
Agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens, e para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o sexto dia. Bom, acabou primeiro, né? Deixa eu só vir pra cá, que tá meio pra fazer eco. Acho que a gente podia só comentar um pouquinho sobre, tipo, uma ideia geral, né, do que vai ser abordado em Gênesis. E em Gênesis é um livro dos inícios, né? É um livro que o tema principal é o início de tudo, né? O início da criação, bem como os relacionamentos entre os seres humanos, né? Adão e Eva, entre o homem e Deus, a criação do homem, de Satanás, do pecado, que é o que trouxe a consequência da morte espiritual depois da morte física, né? É o início dos povos, das nações e também do plano de Deus para restaurar a terra, que foi amaldiçoada pelo pecado. Então é um livro muito maravilhoso, né? E deixa eu até ver aqui, ó, na minha Bíblia, ela fala sobre a autoria. Ó, o autor, tudo indica que Moisés, né? Na verdade não é totalmente certo que sim, mas tudo indica que Moisés. E que, ó, o que fala aqui num estudo que eu vi, né? Que embora não haja uma menção explícita a respeito do autor, tanto judeus como cristãos atribuem os 5 primeiros livros da Bíblia a Moisés. Então, os 5 primeiros livros, né, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles são conhecidos como Pentateuco. Então, acredita-se que foi escrito enquanto Moisés estava no deserto, né? Então, depois dele libertar lá o povo do Egito, passar pelo Mar Vermelho, que Moisés e os hebreus eles foram pro deserto, aguardando ali o tempo para chegar na Terra Prometida, né? Porém, mas aí na verdade eles era para ser algo que duraria 11 dias, acabou demorando 40 anos. Então, nesse período foi que Moisés escreveu esses 5 primeiros livros da Bíblia. E a data, sobre a data também, assim, o que acreditam que aqui, que foi cerca de 1440 a.C., que foi aí provavelmente escrito, né? Deixa eu ver o que mais fala aqui. Flavinha, quer falar aí? Você que tem um monte de estudo? Vou ver aqui, tem um monte de coisa na Bíblia, mas tem umas coisas grandes. Uma coisa aqui que é bacana, né? Que eu até estava vendo aqui, que esse livro de Gênesis é um livro que, assim, ele é super importante a gente entender, né? Que a gente entendendo o começo de tudo, a gente também, depois lá quando for fazer o estudo de Apocalipse, vai ser muito importante, que é o livro do fim, né? Então é um livro que, assim, tem muita coisa aqui pra gente tirar de aprendizado, né?
que os conflitos que foram iniciados em Gênesis, eles vão ser intensificados conforme os dias se aproximam do fim. Então é um livro de bastante atenção, de muita coisa aqui pra gente tirar, né? Aqui tá falando aqui do princípio, né? No princípio da criação, o poder criador do Senhor Deus fica evidente em todas as coisas. A terra estava completamente sem forma, vazia, e não havia absolutamente nada. E foi a partir daí, né, que Deus começou tudo. Tudo que existe hoje na terra, como no universo de maneira geral, tudo. Do nada ele criou tudo, então ele criou todas as coisas, e isso é algo realmente, né, maravilhoso. E aqui está falando também que não é nenhum exagero dizer que o mesmo que ele pode fazer em nossas vidas, né? Então, assim, às vezes a gente se sente que a gente não pode, né? Que a gente não é capaz e tal, mas Deus, ele pode fazer em nossas vidas, né? Tudo, a mesma coisa que ele fez no princípio, ele pode fazer em nós também. Então, a partir do nada, ele pode dar à nossa vida um aspecto completamente diferente, maravilhoso, né? Então, por mais que o caos esteja nos cercando, né? Por mais que as dificuldades estejam dizendo o contrário, uma palavra pode mudar toda a situação da nossa vida. Pode libertar, né, os cativos, pode libertar o viciado, pode restaurar a honra do adulto, pode restaurar a família, pode restaurar o mentiroso. Então Deus, ele é poderoso. E através da palavra dele, né, vidas podem ser restauradas de qualquer pecador. Então está falando aqui também da criação da luz, né? Quando o Senhor Deus criou a luz, ele viu que era muito bom. Então ele separou as trevas da escuridão. E o mesmo também acontece em nossas vidas, né? Quando o Senhor fala, Deus dá ordem ao caos, né, que existe em nossa vida, e a luz começa a vir, né? A luz começa a raiar. A luz começa a brilhar em nossas vidas. A presença de Deus em nossas vidas, ela dá um aspecto reluzente, né? Tem uma palavra, acho que é em Salmos, né, que fala que a luz vai brilhando até a aurora, né? Tão lindo esse versículo, que eu não lembro, acho que é em Salmo. O 6, do 6 ao 10, fala da separação do firmamento também. Nós vemos que Deus fez a separação do firmamento, né? Separação entre várias porções de água e terra, separação entre os oceanos, mares, as praias. Isso foi ótimo, foi muito bom, né? Deus viu que era muito bom. E dessa mesma forma na nossa vida, o Senhor separa as coisas também, dando a elas o lugar que precisam, né? A gente precisa entender que Deus não nos vê como seres espirituais apenas, né? Nós somos seres humanos, criaturas dele, criados por ele, né? E ele deseja que todas as áreas da nossa vida estejam organizadas, assim como ele organizou o início ali, né? Tudo no seu devido lugar, tudo no seu devido dia. Ele deseja, né, que a nossa vida também esteja organizada, esteja em funcionamento bem, né? Esteja funcionando de maneira correta, cada um no seu devido lugar. E de 11 ao 13 foi a criação da vegetação. Deus criou toda a vegetação, as plantas, né, para dar semente, árvores que deem frutos. Então Deus criou uma natureza frutífera e produtiva, né? Então o mesmo também acontece em nossas vidas também. Deus deseja que nós sejamos frutíferos, né? Deus deseja que nós sejamos produtivos, que sejamos criativos, né? E que a partir de nós, né, coisas lindas, coisas belas sejam criadas. Então Deus percebeu que na criação ele nos dá a matéria-prima, né, para tudo que existe. Então é por isso que às vezes Pablo fala, né, tudo está na natureza, observe a natureza, tudo está na natureza. Por quê? Porque Deus nos deu a matéria-prima, né, para tudo que existe. Então, assim, até um aviãozinho, eu creio que foi inventado pelos homens a partir de um bichinho, né, de daqueles
Vocês conhecem aquelas libélulas que parecem um aviãozinho. Então, assim, tudo está na natureza. A matéria-prima está na natureza. Deus, ele nunca criou uma mesa, né? Ele nunca fez uma porta. Mas o Senhor Deus nos deu a madeira. Então, isso é algo maravilhoso, né? Ele nos deu a matéria-prima para que tudo que precisamos das nossas vidas, cabe a nós, né? Suplicar a Ele e pedir que o Espírito Santo nos dê a criatividade, né? A inspiração para que possamos ser frutíferos nessa terra. E do 14 ao 19 também fala da criação dos luminares, né? Que Deus criou os luminares, os astros do céu, Ele criou o sol, as estrelas, Ele criou a lua. E é muito interessante que nessa primeira parte da criação, Ele cria a matéria-prima de cada um dos elementos que vai criar agora. Então, por exemplo, Ele criou primeiramente a luz e agora Ele está criando os astros do céu. Então, Ele nos mostra que no projeto de Deus existem etapas, né, que não podem ser puladas. Então, isso é muito interessante também. E nas nossas vidas também acontece o mesmo, né? Muitas vezes o Senhor Deus, Ele trabalha em nosso caráter, trabalha em nossos sentimentos, na nossa fé, né? Para nos levar a um próximo nível, algo que seja agradável a Ele. Então, Ele trabalha também nas nossas vidas em etapas também. Então, se nós respeitarmos as etapas da criação de Deus em nossa vida, nós seremos extremamente bem-aventurados. Do 20 ao 25 foi a criação dos animais, né? Nós vemos a criação dos animais. E é muito interessante perceber que nessa etapa o Senhor Deus abençoa esses seres, dizendo que eles devem se multiplicar, que eles devem encher as águas, devem multiplicar sobre os céus, devem multiplicar sobre a terra. E sobre essa ordem, sobre essa declaração de bênção sobre os animais, o Senhor Deus viu que isso era muito bom. E a natureza de Deus, ela foi criada pelo Senhor, né? Com muito amor, né? Com muito carinho. Então nós devemos cuidar dela também, com muito amor. Não devemos, né? Maltratar os animais, da natureza, devemos cuidar dela e conservar ela. E do 26 ao 28, nós vemos a criação do homem e da mulher. Então, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Você é a imagem e semelhança de Deus, a nossa identidade, né? Nós somos seres mais parecidos com o Senhor, nosso Deus, né? Na criação, e isso é maravilhoso, porque somos parecidos com Deus, nós somos como Deus, né? Então, nossa semelhança é dele. Essa semelhança está no sentimento, no pensamento, na decisão, na vontade. Então, somos semelhantes a Deus em tudo, na alma e na pessoa. Deus, ele fez seres pessoais, né? Então, nós somos semelhantes a Deus como pessoa. Todos os outros seres que Ele criou dão um raciocínio, né? Não agem por impulso. Mas nós não, nós sentimos, nós pensamos, nós falamos, nós decidimos, né? Enfim, nós criamos também, nós somos seres pensantes, né? Seres criadores, né? Também. Ele nos deu esse poder de criar, de raciocinar. Os outros animais são seres vivos, mas não são seres racionais. Em Gênesis do 29 ao 30, Deus dá autoridade ao homem, né? Nós vemos que a criação do homem, o Senhor Deus ordenou que ele se alimentasse de tudo que a terra gerava. Então a promessa dele é que a terra nos alimentasse, né? Que de fato acontece. Então, isso trazendo para a nossa vida particular, para o nosso dia a dia, nós precisamos ter consciência de que o Senhor Deus criou a terra para que nós a governássemos, né? Ele nos deu essa oportunidade. Eles nos deu lugares, né? E esses posições estão dispostos a todo aquele que quer, né? A todo aquele que deseja batalhar e buscar. Então Deus nos deu tudo, né? Tudo está ao nosso alcance. Basta a gente realmente, né? Ter disposição mesmo.
E muitas pessoas se acomodam a essa situação de vida e acabam vivendo muito abaixo daquilo que Deus planejou para elas também, né? Então, nós somos seres pensantes, criativos, né? Nós somos a imagem e semelhança dele. Então, nós podemos tomar decisões importantes na nossa vida, né? E o Senhor não fará tudo por nós. Ele já nos deu tudo, né? Ele já nos deu autoridade. Ele deu autoridade ao homem para governar. Então, a criação do homem, Deus, ele ordenou que ele se alimentasse de tudo que a terra gerasse. Então, essa é a promessa de Deus para nossas vidas, que é a terra que nos alimenta, né? E que, de fato, né, isso acontece, porque nós plantamos e de lá nos alimentamos. E no 31 fala da satisfação de Deus, né? Na última parte do capítulo de Gênesis, no versículo 31, Deus fica muito satisfeito, né, com tudo que havia criado, e vendo que ele ficou muito feliz, ele viu que tudo que havia feito ficou muito bom. Então, a criação para Deus foi algo prazeroso, né, algo satisfatório. Então, nós precisamos entender, né, nós precisamos ter em mente que Deus não nos criou com ódio, né, mas ele nos criou com amor, né, e ele deseja se relacionar conosco com amor, com prazer, né? Com laços de amor ele nos alcançou, né? Então, assim, a criação de Deus foi algo prazeroso, ele fez com todo amor. Ele nos criou, ele criou a terra, ele criou os animais, ele criou os astros, mas, assim, com a criação do homem, para ele foi muito bom, porque ele fez algo igual a ele, né? Semelhante a ele. Então ele deseja, né, ter um relacionamento conosco, ele deseja passar tempo conosco, ter tempo de qualidade, e que nós não somos, né, um fardo para ele, nós somos o seu prazer, né? Ele viu que tudo que ele havia feito ficou muito bom. Então nós somos filhos amados de Deus. Amém? Que lindo, né, gente? Muito maravilhoso esse capítulo. Muito bom. Foi muito legal aí a forma que você trouxe também. Adorei. Vamos continuar no 2? Acho que dá tempo, né? O que vocês acham? Deixa as meninas comentarem também. Querem comentar? Vamos ver se Vamos ficar nesse 1 hoje. Amanhã a gente faz o 2. Cris. Capítulo tem muito a comentar, viu? Esse capítulo ele tem muito a comentar, viu? Porque o capítulo 1 é riquíssimo, riquíssimo mesmo. Então, assim, eu tava até vendo aqui. Cadê? Aqui, os códigos, né, de lá do grupo lá, que eu tô vendo aqui, algumas coisas são pertinentes. Tá falando aqui que só existe vazio onde existe a ausência de Deus, né? Então, o vazio é a ausência de Deus. O dom que te foi dado por Deus, ninguém pode tirar, né? Então, tudo aquilo que vem pela força dos seus braços pode ser perdido, menos os dons que Deus te deu. E aqui também está falando aqui que a gente não deve se esconder de Deus. Quando Adão pecou, ele se escondeu atrás das árvores. E Deus não tem problema com o pecado. Quem tem problema com o pecado é o homem. Então, aquilo que eu não posso ter hoje me protege da destruição do amanhã. São códigos dos Gênesis, né? Então, não edifica nada com tijolos, mas com pedras. Só é construído aquilo que está na dependência de Deus. Então, que a gente nunca deva fugir da dependência de Deus, né? Não importa o quanto você prospere, você jamais deixará de ser dependente de Deus. Apenas um local de risco em que nós não nos arriscamos, nós não nos romperemos, né? Então, todo ser humano é um conflito, né? Todo ser humano, quando se aproxima da natureza de Deus, entra em conflito. E esse conflito se intensifica ainda mais
para aqueles que são com o Espírito de Deus. Então a gente não deve, né, trocar uma bênção permanente por uma satisfação temporária. E não agarre oportunidades que não estejam ligadas ao seu propósito. São alguns códigos que eu achei aqui, mas não tem muito a ver também não, com o primeiro capítulo, não. Mas depois eu vou procurar, depois que a gente terminar esse livro de Gênesis, eu vou ver se eu consigo achar, que eu não deu tempo de procurar, um estudo que eu tenho só sobre Gênesis, que aí a gente pode dar uma recapitulada, porque tem muita coisa por trás aí, entendeu? De códigos mesmo, de coisas assim que tá por trás do Gênesis e que é muito interessante a gente saber. E às vezes a gente se pergunta muitas coisas, né? E aí, como foi criado, né? Como surgiu. Muitas coisas tem muito a aprender nesse capítulo, nesse livro. Glória a Deus. É isso mesmo, acho que a gente pode ir pro segundo, mas eu só queria deixar frisado que é isso. É o Alfa, né? Se mostrando de uma forma linda de toda a criação. E esse livro ele vai nos falar sobre o nosso propósito. Então fique ligado, porque no meio disso tudo você vai se redescobrir se você não descobriu. Se você já descobriu, você vai entender um pouco mais do seu chamado, do seu propósito. Acho que a irmã Maéria pode continuar, porque foi bem explicado aí um pouco já desse primeiro capítulo. Só um comentário aqui rapidinho. Sim. Que lá em Gênesis 1:31, né, quando Deus completa os 6 dias da criação, ele separa um tempo para inspecionar o que ele fez, e ele fala que tudo havia ficado muito bom. E ele dedicou um tempo para desfrutar da obra das suas mãos. E nós temos que fazer o mesmo, né? Porque às vezes a gente fica naquela loucura de trabalho, a vida é corrida e esquece de desfrutar, né? A gente precisa desfrutar. E nossas paixões por possuir mais e mais, muitas vezes caímos na armadilha de trabalhar, né? E trabalhar feito doido e nunca desfrutamos do fruto do nosso trabalho. E algumas vezes a gente simplesmente deveria tirar um tempo para relaxar, para aproveitar tudo aquilo que a gente realizou, né? Amanhã também depois vai falar sobre o 7º dia, né? Amanhã não, o capítulo 2 aqui, não sei se a gente lê hoje ou amanhã, enfim. E aí vai falar, né, sobre o dia do descanso, né? E aí a gente pode até abordar mais isso. Mas, assim, o desfrute é algo que eu ando me policiando, né? Porque não é só ficar na correria, não. A gente tem que desfrutar de tudo. E é isso que eu queria comentar. Agora, vocês que sabem que oração agora, vamos ver, será que a gente faz o outro? Deixa eu ler aqui rapidinho, Mayara. Eu acho que a gente deveria ir para amanhã, porque o 2 ele também é muito rico, né? Então, pra gente levar 10 minutinhos mesmo, para poder... Eu mesmo não posso ficar muito tempo, né? Se vocês quiserem continuar, tudo bem. Deus criou Adão como um ser vivente, né? A sua imagem. E ele deu autoridade sobre tudo o que mais ele criou. E o homem ele foi criado para governar abaixo de Deus e para ser o portador físico do Espírito de Deus na Terra. Então, parte da natureza humana é que nós, enquanto seres viventes, como Adão, devemos ter livre-arbítrio. Por quê? Porque Deus ele é amoroso demais, né? Para forçar a submissão de qualquer pessoa. E ele quer que optemos livremente por amá-lo e servi-lo. Espero que hoje você faça um compromisso novo, voluntário de amar e servir a Deus de todo o seu coração. Então, a gente vê que esse capítulo 1 aqui, gente, é bem riquíssimo, né? A gente vê que tem muita coisa mesmo. Quando Deus ele completou os 6 dias da criação, ele separou um tempo, né? Para inspecionar o que ele fez. E ele viu que tudo havia ficado bom, né? Então ele dedicou um tempo para desfrutar, né? Como você falou, né, Mayara? Tempo para desfrutar das suas obras. E nós, né? Com certeza devemos fazer o mesmo. Então muitas pessoas, às vezes elas se sentem sem valor, né? Indignas, inseguras.
inaceitáveis, mas Deus ele olhou para tudo que ele criou e disse que ficou muito bom. Então ele aprovou completamente a sua obra. E Deus sabe tudo sobre cada um de nós. E ele nos ama também incondicionalmente, né? Deus ele nos aprova. Ele pode não aprovar tudo que fazemos, claro, né? Mas nos aprova como seus filhos amados, né? Então, a gente, todos os dias, né, a gente temos que tomar essa decisão de não apenas desfrutar do trabalho das nossas mãos, mas aprovar, apreciar também. Como a Maíra acabou de falar aí. E realmente isso é uma coisa que a gente não faz, pelo menos eu, até para ir para no domingo, assim, às vezes quando eu fico em casa, eu tô sempre assim, estudando, fazendo uma coisa, mas assim, raramente a gente tira aquele tempo mesmo gostoso para poder relaxar mesmo, né? Então assim, a gente possa realmente ter esse desejo, né? De desfrutar. Isso é muito importante para nossas vidas, muito importante para nossa saúde mental também, né? A gente tem que tirar um tempo mesmo para descansar. Eu acho muito bonito, porque eu já fui adventista, como eu falei pra vocês, né? Eu acho muito bonito, assim, como o adventista, ele tem esse tempo dedicado ao Senhor. O sábado mesmo ele tira para o Senhor, para fazer visitas, para comunhão, para leitura da Bíblia, para ir para a igreja. Então, assim, é um sábado dedicado ao Senhor. Não por como fala? Por religiosidade, né? Mas a gente, às vezes, a gente não faz o mesmo com o domingo, né? Às vezes a gente tá em casa e tá futucando ali, futucando acolá, e limpando um pé, limpando o outro. E a gente não tira esse momento para apreciar, né, o dia, para apreciar o que Deus fez, para fazer com que essa seja um dia realmente de descanso, como Deus fez, né? Então, assim, o adventista, ele tem isso também como um dogma, né? Uma coisa assim, eu já fui e eu sei. Quando é o pôr do sol de sexta-feira, você já não pode fazer mais nada. Aí também hoje já não concordo muito assim, em termos de que a pessoa fica muito bitolada no sábado, né? Como Jesus falou, né? Ele é o Senhor do sábado, não é o sábado que é o Senhor dele. Então as pessoas elas levam muito assim para aquela coisa de que, não, hoje é sábado, eu não posso fazer nada. Às vezes não quer fazer para não mostrar para as pessoas que está fazendo, né? Mas por trás, né? Faz muita coisa, às vezes até errada. Mas é muito bonito, assim, o dia de descansar mesmo. Eu acho, assim, que é maravilhoso você ter o dia de descanso. Você tirar um dia pro Senhor. Você chegar ali, ó, ir pra igreja, fazer uma visita. Antes, quando eu era pequena criança, né? A igreja levava a gente ia até nas prisões visitar, imagina. Hospitais. Íamos fazer visita, fazer oração. Tirava realmente aquele dia ali para a obra do Senhor, né? Então, assim, a gente não precisa realmente ser o sábado, mas que a gente tire um dia para isso. Um dia para dedicação exclusiva, né, ao Senhor. Um dia de descanso, um dia de você contemplar, né, as coisas que Deus fez. Ou contemplar também a semana, ou fazer um dia de avaliação mesmo, ver o que você fez, o que você não fez, o que você pode melhorar, né? Eu acho que seria bem interessante a gente ter esse dia. E pode ser domingo, pode ser outro dia qualquer. E aí, vamos orar ou vamos? Vamos orar. Vocês acham que dá tempo, gente? Terminar o 2? Eu acho que agora não, acho que tá meio tarde, né? Pois é, porque não ia dar tempo ler tudo, né? E aí ainda ter que comentar. Não, mas é bom que o primeiro capítulo é muita coisa pra falar, né? Depois a gente dá nos próximos dias a gente faz mais de um capítulo por vez, de repente. Bom, vamos seguindo aqui, vamos ver como é que vai, deixa fluir, né? Sem pressa. Você ora ou não ora? Ora, posso orar. Vou orar aqui. Vamos lá. Pai amado,
Obrigada, Senhor, por mais uma manhã, por estarmos aqui na sua presença, por termos a oportunidade de estar aqui nesse estudo, mais um estudo que se inicia agora de Gênesis, e vai ser um estudo, sem dúvidas, poderoso, que assim como a Cris falou, que propósitos serão exaltados aqui, Pai. Então nós já te pedimos que traga em nossos corações, resgate sonhos que ficaram esquecidos, os seus sonhos, os seus planos, não os nossos, mas os seus. Que a gente realmente venha de encontro com o que diz aqui na sua palavra, que a gente, que fomos feitos à sua imagem e semelhança, que nessa manhã a gente realmente resgate essa essência, que somos imagem e semelhança do Criador, que somos frutíferos, que nascemos e crescemos para crescer, multiplicar em todos os sentidos. Então, se algo na nossa vida estiver travado, que a gente nesse momento, nessa manhã, aconteça um destravar, assim como toda a criação foi feita em 7 dias, também a nossa vida, de uma forma muito rápida e milagrosa, pode ser transformada, porque acreditamos nesse Deus do impossível, do milagre, do que faz acontecer do impossível. E nessa manhã nós nos conectamos com a fonte, conectamos o nosso espírito com o seu Santo Espírito, para que a nossa alma realmente esteja alimentada. E nesse dia de hoje a gente se lembre que nós somos seres triunos, nós temos um espírito, uma alma e um corpo. E o que a gente alimentar mais é o que vai prevalecer. Então, que nesse dia de hoje, que ao longo dessa semana, que a gente esteja empenhada, focada em alimentar a nossa alma. Que a nossa alma governe sobre a nossa alma. E que a nossa alma governe sobre o nosso corpo. Que a gente não confunda a ordem das coisas. Então, a gente pedimos, Pai, que abra os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, para que realmente a gente possa ver o que não está vendo, enxergar o que não está enxergando, que a gente possa ouvir o que ainda não estamos ouvindo, que o mundo real é muito mais real do que esse mundo aqui. Nós te pedimos sabedoria que vem do alto. Nós te pedimos discernimento, entendimento, e nesse momento a gente possa se visualizar ao longo do nosso dia, a gente falando coisas novas, fazendo downloads que vem do céu, downloads que vem do alto, e pessoas chegando até nós falando, nossa, de onde você tirou isso? E tudo que a gente vem abstraindo vem do alto, vem do reino de Deus. E já te agradecemos, Pai, por essa manhã tão abençoada, pelo dia abençoado, por revelações ao longo do dia, por bênçãos ao longo do dia. Nós te entregamos aqui o nosso dia, te entregamos a nossa casa, a nossa família, as nossas empresas, os nossos negócios, não para que a gente gerencie tudo e organize tudo, mas te entregamos nas tuas mãos, para que você vá na frente, abrindo os caminhos, trazendo clareza, trazendo discernimento, tirando pessoas que não fazem sentido mais na nossa vida, colocando novas pessoas, trazendo novas oportunidades e também tirando aquelas que parecem ser boas, mas que não são. Então, que nesse dia de hoje seja um dia em que o Senhor comande a nossa vida, em que o Senhor vá na frente, realmente abrindo portas, e que nós te pedimos nessa manhã que o Espírito de Deus esteja conosco, nos guiando, nos deixando sensível para realmente entender, realmente ouvir os teus direcionamentos. Já te agradeço em nome de Jesus pelo dia de hoje. Amém. Amém, amém, amém. Amém, glória a Deus. Bom dia, meninas. Bom dia, gente.
Bom dia, mãe Jesus. Bom dia, bom dia. Bom dia.